Boa noite. Que bom, já tem gente chegando. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Ei, Larissa, que bom que você tá aqui. Que bom, gente. Tô vendo muita gente conhecida. Fico muito honrada pela presença de vocês. Que bom. Ei, Gracinha, tudo bem? Gracinha, minha companheira de pós-graduação. Que bom, gente. Muita gente chegando. Então vamos lá. Enquanto o pessoal tá entrando, eu vou só me apresentar para quem tá aqui pela primeira vez. Meu nome é Milena Henriques. Eu sou nutricionista materno-infantil, sou mestre em ciência dos alimentos e sou idealizadora do projeto Bebê Bom de Garfo, que hoje é um curso online que, graças a Deus, cresce a cada dia mais. Eu sou muito grata a Deus por ter me dado esse projeto e por ter cada um de vocês aqui, cada família, né, que eu tenho a oportunidade de ajudar, é uma alegria enorme. Além disso, sou mãe de 2 bebês bons de garfo, que são as minhas inspirações diárias. Eu sei muito bem, né, que o nosso conhecimento aí, enquanto nutricionista, ele é fundamental, mas quando a gente está na lida aí no dia a dia, enquanto mãe, a gente consegue ter um olhar, né, uma percepção um pouco diferente. Então, os meus filhos, eles me ajudam muito nesse projeto. Claro, né, a maternidade sempre vem para transformar, para acrescentar, mas aqui foi uma mudança radical, inclusive para o meu olhar para a profissão. E aí, depois que eu fui mãe, eu comecei a ver a necessidade de ajudar outras pessoas, outras famílias, porque de fato, uma criança que não come bem desespera, né, aí todos os pais. Então, por isso eu criei o projeto Bebê Bom de Garfo, que graças a Deus tem ajudado muitas pessoas. E aí, gente, hoje a gente vai falar. Hoje é aquela live que, assim, vai ajudar, claro, as crianças, mas vai fazer total diferença na vida de cada um de vocês. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui vai sair daqui pensando, repensando na alimentação da família. Hoje a gente vai falar sobre alimentos que podem ser prejudiciais dependendo da quantidade consumida. E aí nós vamos fazer algumas reflexões e depois eu vou mostrar para vocês, vou conversar aqui sobre alguns alimentos que vocês foram mandando aí desde quinta-feira, que eu tenho recebido directs, mensagens lá, né, respondendo ao story que eu deixei para vocês poderem comentar. E aí tem muita coisa interessante pra gente poder conversar aqui hoje, tá certo? Então, olha só, eu vou falar aqui e aí, né, eu sempre lembro isso, gente. Eu vou falando, mas eu não consigo ler tudo, porque senão eu acabo me perdendo aqui no meu raciocínio. Mas podem mandando as dúvidas aí, os comentários, na medida do possível eu vou lendo. E aí no final a gente conversa um pouquinho, tá bom? Tá bom, gente. Tem gente aí pedindo pra eu não enrolar. Não vou enrolar, já vamos começar, tá bom? Então, olha só, gente. Pra gente poder falar sobre os alimentos que, dependendo da quantidade, podem ser prejudiciais, a primeira reflexão que a gente vai fazer é: tudo que é consumido, dependendo da quantidade, pode ser prejudicial. E isso, gente, não tem exceção. Acho que a única exceção que a gente poderia fazer é com relação à água, porque para a água ser tóxica para o nosso organismo, a gente teria que consumir uma quantidade muito grande, que a gente possivelmente jamais atingiria aí, né? Então, todos os alimentos, eles podem ser prejudiciais. Por quê, gente? Se eu falar assim com vocês, comer alface é bom, é saudável? Com certeza todo mundo vai responder que sim, alface é saudável, claro que é.
Mas e se eu falar que eu tenho uma dieta baseada no alface, que eu como só alface, que eu como alface o tempo todo, todas as minhas refeições eu como alface? Ele continua sendo saudável? Claro que não, né? Por quê, gente? Primeiro porque quando a gente come um alimento em excesso, significa que a gente está deixando de consumir outros. Então, essa é uma reflexão que a gente precisa fazer, né? Quando a gente fala assim, meu filho come muito disso. Mas espera aí, qual é a função que esse alimento está exercendo aí na alimentação do seu filho? Por quê? Por exemplo, de vez em quando eu posto uns stories aí do Heitor, o meu filho mais novo, que tem 1 aninho, 1 ano e 3 meses, comendo banana. E aí, assim, quando eu posto, eu recebo muitas mensagens desesperadas, porque, nossa, como que ele pode, né? Como que você permite comer tantas bananas, e aí não faz mal? No caso do Heitor, não faz mal pelo seguinte, porque a dieta dele é rica em outras frutas. Mas se ele comesse somente banana, meu filho é super saudável, ele come 4 ou 5 bananas por dia, mas peraí, ele tá consumindo outras frutas? Se o seu filho, então, come muito de um alimento, a primeira coisa a pensar é isso. Esse alimento, ele está consumindo muito esse alimento porque ele não aceita outros? Isso é complicado, né, gente? Porque uma criança que aceita somente um representante de um grupo alimentar é uma criança com seletividade. E aí a seletividade alimentar precisa ser trabalhada. As crianças precisam de ajuda, porque isso não é saudável. Então, se o seu filho come muito de uma coisa específica, faça essa reflexão. Se de fato essa coisa específica não está ocupando o lugar das demais. Uma criança, gente, precisa, não só a criança, né? Todos nós precisamos comer em variedade. Cada grupo alimentar vai ser responsável por nos fornecer especialmente um tipo de nutriente. E aí, dentro desse grupo alimentar, a variedade aí ela é importante, porque, por exemplo, você falar assim, olha, comer fruta é bom, comer banana é bom porque é fonte de vitaminas. Mas quais vitaminas? Se uma criança está comendo somente a banana, ela vai receber as vitaminas que precisa, né? Que estão contidas ali na banana. Mas e as demais? Ela precisa de outras fontes de vitamina, outras fontes de minerais. Por quê, gente? Porque nenhum alimento no mundo é completo. Na verdade, nenhum não, né? Existe um que é o leite materno. Mas tirando isso, nenhum deles é completo. Eles não são capazes de fornecer tudo aquilo que a gente precisa. Por isso, então, que é muito importante essa variedade, tá bom? E aí, quando a gente pensa então nas frutas, né? Vamos começar a falar delas aqui, porque isso é muito polêmico. Eu tô vendo aqui gente falando do tomatinho, né? Teve outras pessoas que comentaram também. Gente, eu acho fantástico porque eu aprendo tanto com vocês. Confesso que até quinta-feira, que foi quando eu lancei essa pergunta, e eu não imaginei que o tomate fosse um alimento proibido. Porque eu recebi pelo menos umas 4 mensagens de pessoas falando que o pediatra falou para não dar tomate. Nós vamos conversar sobre ele. Então, o que eu tava falando? Tava falando das frutas e dos legumes, né? Vamos começar por eles, porque assim, são mais polêmicos da gente imaginar o porquê de não oferecer. Gente, as frutas, os legumes, claro, são muito saudáveis, mas, de fato, a quantidade ingerida, ela também precisa ser observada. As frutas, elas são fontes de açúcar, são fontes de energia, são energias boas. É uma fonte saudável de energia. Mas daí, se a gente oferece muito para o nosso filho, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque dentro do contexto, isso pode representar uma quantidade de açúcar muito grande para essa criança. Mas por que é dentro do contexto, gente?
A gente alimenta de vários nutrientes ao longo do dia, certo? Então, se eu consumo um equilíbrio desses nutrientes, ok, não tem problema algum. Agora, se eu consumo muitos carboidratos, muitos alimentos fontes de carboidratos e ainda assim consumo muitas frutas, isso de fato pode representar um exagero, vamos dizer assim. Agora, gente, sem terrorismo nutricional, tá bom? Sabe por quê? É muito difícil da gente atingir, na verdade, é muito difícil da gente extrapolar. Nós adultos é mais fácil, tá? Então vou mudar a minha fala aqui. É muito difícil de uma criança extrapolar a quantidade máxima de carboidrato que ela pode consumir somente por meio das frutas. Então, muito cuidado com terrorismos do tipo: ai, meu filho não pode chupar muitas laranjas, não pode comer muitas bananas. Não é assim, tá certo? A não ser que o seu filho não esteja comendo outros representantes desse grupo e substituindo e comendo somente aquela fruta. Aí, de fato, é um problema. Mas para atingir a recomendação máxima, normalmente não é assim que funciona. Quando que a gente vai pensar então nisso, que poderia, né, representar aí um problema? No caso de crianças com sobrepeso ou crianças que têm alguma patologia. Por exemplo, gente, se uma criança tiver diabetes, aí essa orientação que eu tô passando, ela muda, tá certo? Isso daqui que a gente acabou de falar se torna diferente, porque de fato essa criança ela vai ter um consumo de carboidrato mais restrito. Agora, para o público em geral, para as crianças saudáveis que não têm uma doença, é muito difícil de se atingir a quantidade máxima consumindo as frutas. Agora, fica fácil de passar dessa recomendação se os pais começam a oferecer essa fruta na forma de suco. Por isso, a recomendação, né? Um dos motivos da recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria de não oferecer sucos, especialmente nos primeiros anos de vida, se dar por isso. Uma vez eu ouvi de uma pediatra que as crianças estão engordando não pelo que ela come, mas pelo que ela toma. E aí eu fiquei refletindo naquilo. Depois eu fui ler, né, assim, e tentar entender o porquê daquela frase. E faz total sentido, porque às vezes, quando a gente come, existem mecanismos, né, existem controles que o nosso corpo faz para sinalizar uma saciedade, para mostrar para o nosso corpo que tem alimento entrando e que a gente pode ficar satisfeito. Quando a gente toma alguma coisa, esse mecanismo ele não é tão eficaz e aí com isso a gente acaba conseguindo tomar uma quantidade maior. Então, se o seu filho consome as frutas por meio de suco, isso precisa ser repensado, porque de fato a quantidade aí sim pode ser prejudicial, tá bom? Então, crianças até 1 ano de idade, a recomendação é nada de suco. De 1 a 2 anos, 100 ml. É bem pouquinho, tá, gente? E aí o que eu sempre falo é o seguinte, não é porque a Sociedade Brasileira de Pediatria libera 100 ml que a gente vai fazer disso um hábito, uma rotina e dar 100 ml todos os dias. Não, a recomendação continua sendo evitar. Mas se você foi numa festa, se no almoço de família todo mundo está consumindo, ok, não tem problema. Desde que seja um suco natural, tá bom? Então, gente, como eu tava falando aí, comecei falando das frutas e dos legumes, por quê? Eu vou falar agora para vocês dos alimentos que eu recebi aqui as dúvidas, mas eu dividi eles em 3 categorias. Eu dividi em alimentos permitidos, e aí a gente vai ter menos preocupação com a quantidade, vou explicar o porquê agora. Dividir, o segundo grupo seria os alimentos de consumo moderado, significa que, ok, seu filho pode consumir, é saudável, é recomendado, mas sim a quantidade precisa ser limitada, não é consumir uma quantidade grande porque isso vai ser prejudicial.
E por fim, os alimentos proibidos. Gente, eu não gosto dessa palavra alimento proibido. Porque, na verdade, o que a gente precisa entender para a gente ter uma relação saudável com a alimentação pelo resto da vida é que não existe o proibido. Existe aquilo que eu preciso, de fato, consumir com bastante cautela, com bastante moderação. Só que, gente, para criança existem poucos alimentos que eu não recomendo em hipótese alguma, tá bom? E aí nós vamos terminar falando deles. Primeiro, então, o contexto ele é importante, como eu já alertei, tá certo? Se a criança, então, come muitas frutas, mas não come outras fontes de carboidrato, ok. Provavelmente vocês não vão ter problema nenhum com relação a isso. Mas então, quais seriam aqueles alimentos que eu recebi dúvidas, né, que vocês me mandaram aí, mas que tem um consumo liberado? Ó, eu recebi perguntas da uva. Gente, uva é um alimento que não parece, ele engana, mas a uva, ela tem muito açúcar. Então, a porção de uva é mais ou menos 6 a 8 unidades. Então, quando a gente, né, senta aí para comer uva, a gente come quanto? Só 6? Geralmente vai em cacho, né? Ou às vezes até mais. A gente tem que tomar cuidado com isso. Essa quantidade ela pode ser exagerada. Para uma criança que está em fase de crescimento, desenvolvimento, precisa de muita energia, lembrando que o nosso cérebro ele se alimenta de carboidrato, então a criança precisa de muito carboidrato. A criança que não consome outras fontes de carboidrato, né? Então, assim, não tem como base na alimentação farinhas, engrossantes de mamadeira, não come na hora da refeição muito arroz, muito macarrão, enfim, não come muitos carboidratos ao longo do dia. Você precisa restringir em 6 a 8 uvas? Não, não é necessário, tá certo? Mas aí eu dou essa dica, como eu falei, né? Essa live de hoje é conhecimento para todo mundo, para a família inteira. E aí, pensem nisso quando estiver oferecendo uva para o seu filho. Nossa, meu filho já comeu um cacho de uva, quer outro, e quer outro. E aí, você vai dar toda a bandejinha? Cuidado, vamos ter um pouco mais de cautela. E se seu filho é guloso para uva, igual acontece aqui em casa. Aqui em casa, se meus filhos sentarem para comer uva numa refeição, possivelmente vai a bandeja inteira. Então, como que eu incentivo? Colocando outras frutas junto. Ou então, limitando a porção que eu coloco à mesa. Tá? Então, se é a única fruta daquela refeição, eu não vou colocar a bandejinha inteira. Então, eu coloco um cacho e é isso que eles vão comer, tá certo? A banana, né? A banana é polêmica aí, porque o Heitor aqui é um macaquinho. Se deixar, vai 5 bananas. E por que a banana, então, entra no grupo dos alimentos liberados? Porque é uma fruta que, tudo bem, né? Como eu disse, dependendo do contexto. Gente, banana não prende intestino. A banana não é fonte de fibra. Então, de fato, ela não vai contribuir aí para o intestino soltar, para ter um bom funcionamento intestinal, tá certo? Se o seu filho tem o intestino mais preso, aí é importante que, se oferecer a banana, ofereça outros alimentos para poder balancear, tá? Então, ele come banana, mas ele come mamão, ele come ameixa, ok. Não vai ter uma constipação intestinal por causa disso. Por quê? Porque o contexto é muito importante. A gente precisa avaliar o contexto e não uma refeição em si, né, gente? A gente come 5 a 6 refeições ao longo do dia e é justamente isso. Uma vai balanceando a outra. Uma foi menos... uma teve menos fibra, então na outra vai ter mais. Em uma teve menos nutrientes, foi uma alimentação não completa, então na outra eu preciso de mais. E é isso que é a importância da alimentação variada aí ao longo do dia e dos dias. Porque também, gente, não vamos sofrer. Se um dia saiu da rotina, isso acontece comigo, tá, gente? A banana é uma fruta extremamente prática. Se eu saio de casa na correria, eu não levo uma mamão, uma manga. O que eu jogo na bolsa é a banana. Então, assim, um dia a fruta dele foi banana. Ok.
sem terrorismo nutricional. Seu filho não vai desnutrir por causa disso. Mas, né, lembrando que essa variedade ela é importante ao longo dos dias, tá certo? Abacate, também recebo muitas dúvidas, né, com relação ao abacate por ser uma fruta muito calórica. E aí nós ainda estamos falando dentro do grupo de alimentos liberados, né, que não teria problema com relação à quantidade, porque de fato o abacate é uma fruta mais calórica, é uma fruta rica em gordura, mas são gorduras boas, é gordura que faz muito bem para o seu filho. Se o seu filho está um pouquinho abaixo do peso aí, você precisa melhorar isso, incentivar o consumo de abacate é ótimo, porque ele vai consumir, né, uma porção pequena ali e já vai ter muitas calorias. Então, gente, não tem problema algum consumir abacate. E, pelo contrário, estimulem, incentive o seu filho a comer abacate. Agora, o problema do abacate é que poucas famílias oferecem o abacate fruta, né, como ele precisa ser. Geralmente, a gente vê o abacate na vitamina, que ok, não tem problema algum. Mas lembrando que não é a melhor forma de você apresentar o abacate para o seu filho, né? O ideal mesmo seria ele conhecer a fruta. E a outra questão é que nós adultos, nós temos pouco hábito, pelo menos aqui em Minas, a gente tem pouco hábito de consumir o abacate puro. Quando a gente consome o abacate, a fruta geralmente é associada a uma preparação, por exemplo, uma guacamole, ou então consumir com açúcar. Que eu vejo muitas famílias fazendo isso. Abacate é ruim, tem que ter açúcar. E aí vai lá e taca açúcar no abacate. Gente, pelo amor de Deus, não façam isso. O abacate, então, precisa ser apresentado como fruta. A aceitação é muito boa? Geralmente não. Então, você pode criar estratégias. Aqui em casa, por exemplo, o Heitor come, fazendo uma carinha meio assim, não tá muito gostoso, mas vai. Agora, o Arthur não gosta muito de abacate puro. Então, como que eu ofereço abacate? Com leite em pó e com aveia. Agora, não mais, né? Pelo menos por um tempo aí, a gente tá fazendo a dieta completamente isenta da proteína do leite. Então, ele não tá consumindo com leite em pó. Mas ele já pediu para comer o abacate com aveia. E tudo bem, tá bom? Laranja, gente. Laranja também está aí no consumo liberado. Só tomem cuidado com o suco pelos motivos que a gente já falou. Manga é mais ou menos aí como o abacate, é uma fruta calórica que precisa ser oferecida para as crianças. Gente, tem uma variedade de manga. Se a gente for, né, num sacolão aí desses com mais variedade, a gente vai ver assim diversos tipos de manga, cada um com sabor marcante, né? Assim, um sabor diferente. Ofereça diferentes tipos de manga para o seu filho. Não gostou de uma? De repente ele vai gostar de outra. Mas manga também é uma fruta calórica. A manga, uma porção de manga, gente, é geralmente a metade de uma fruta. Se for aquela manga maior, né? Se for uma manga menor, tudo bem, será a fruta inteira. Mais uma vez, reforço que se o seu filho comer uma manga inteira da grande, tudo bem, não tem problema. Porque depende de todo o resto, de todo o outro contexto, tá certo? Ótima, e abacate com banana. É uma ótima forma de adoçar o abacate, né? Deixar ele mais palatável. E de fato, sim, as crianças aceitam melhor quando tem essa misturinha. Uma outra que eu recebi dúvida aqui, gente, é da uva passas. Uva passas, ele também é uma ótima forma da gente fazer misturinhas para poder adoçar as coisas. Aqui em casa, os meninos não têm hábito de comer uva passas. O Arthur, na verdade, nem curte muito. Mas eu adoro usar uva passas para poder adoçar preparações. Como o Heitor ainda não consome nada que tenha açúcar, então sempre que eu tenho que fazer bolo, cookie, eu coloco uva passas e fica bem docinho. E aí, gente, uva passas também entra no consumo liberado. Tudo bem do seu filho comer uva passas. É uma fonte de açúcar? É muito docinho. Mas, mais uma vez, gente,
dependendo do contexto, isso não vai ser problema algum. E aí, mesmo que um contexto seja ruim, nossa, meu filho come muito açúcar, muito carboidrato por dia. Não é a uva passa que está sendo o problema. O problema estão sendo as outras fontes, tá certo? Porque tudo isso que eu falei até agora não vai representar problema algum, mesmo que o filho tenha uma quantidade, uma ingesta maior de outras fontes. Então, a gente tem que repensar nas outras fontes e não nessas que eu tô citando até agora, tá bom? Kiwi e tomate, gente. Aí, para finalizar, então, né, esse grupo dos liberados, o kiwi e o tomate são duas opções aí que a gente só tem que tomar um pouquinho de cuidado por causa da acidez. De fato, algumas crianças, elas apresentam feridinhas na boca, igual o abacaxi, tem gente que tem, né? Aqui, por exemplo, o Arthur, se ele come muito, ele ama tomate cereja. Inclusive, tinha uma época que, assim, ele adorava tanto que eu mandava na merendeira. Ele levava uma vasilhinha de merenda, uma vasilhinha de tomate cereja. Mas, quando ele comia muitos de uma vez, a boquinha dele ficava toda feridinha. Então, por isso, eu acabei diminuindo, ele continua comendo, mas eu diminuí, assim, a oferta de muitos no mesmo momento, por causa disso. Gente, o tomate não tem problema, assim, alguns pediatras, né, assim, algumas dúvidas surgiram, porque o pediatra fala, por causa de problema renal, por causa da semente. Outra coisa, gente, que já também eu recebi uma dúvida com relação ao consumo de sementes e apendicite. Gente, não existe nada na ciência que comprove isso, tá bom? Seu filho pode comer a semente do tomate, seu filho pode comer a semente da goiaba, ele não vai desenvolver uma apendicite por causa disso, tá bom? Apendicite é uma inflamação do apêndice que pode ser causada por um monte de coisa, mas o consumo de semente não tem nada na literatura que comprove isso e que faça esse tipo de relação, tá certo? E aí, deixa eu ver se faltou algum dos alimentos aqui do consumo liberado. Milho. Gente, só voltando aqui no kiwi, né? Porque eu falei do tomate e do kiwi. O kiwi, a gente, além dessa questão da acidez, também é uma fruta mais ácida, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque o kiwi, ele tem um potencial alergênico maior. Então, se você tá no inicinho da introdução alimentar, eu nem recomendo, tá bom? Oferecer o kiwi. O kiwi, de fato, ele tem esse potencial aí de alergia. Então, sim, pode ser oferecido, mas aí evite uma grande quantidade por causa disso. Dê um pedaço, espere um pouco, faça um teste. Às vezes, a criança, só de entrar em contato com o kiwi, ela tem, tipo, como se fosse uma dermatite atópica mesmo, ela fica com uma coceirinha, às vezes ferida na mão, às vezes na boquinha. Então, aí, por causa disso, eu falo para ser um pouquinho mais de cautela, não oferecer demais, tá bom? Mas também foi uma outra dúvida que eu recebi aqui. E aí, por fim, o milho. O milho é uma excelente fonte de carboidrato, é rico em fibra também, então pode oferecer à vontade para o seu filho. Só tome cuidado porque milho é milho, gente, é o que vem na espiga. A versão enlatada não entra nesse conceito aí de consumo liberado, tá bom? É um industrializado, é fonte de sódio, então a gente não pode oferecer para as nossas crianças, tá bom? Na verdade, nem nós deveríamos consumir, mas de vez em quando, ok. Maracujá. Estão perguntando aqui com relação ao maracujá, se tá liberado. Tá liberado, só que o maracujá é muito ácido, né? Então, é difícil uma criança que goste. Arthur ama. Ele come maracujá puro. Mas eu também consigo fazer isso, tá, gente? Mas não são todas crianças que conseguem fazer isso, não. Agora, tem o maracujá doce. O maracujá doce, ele pode ser oferecido. E aí a criança come de colherzinha mesmo. É ótimo, tá bom? Então, se você tiver a oportunidade aí de comprar ou conhecer alguém que tem o maracujá doce, ok, entra aí no grupo de consumo liberado, tá tudo certo. Então, vamos para os alimentos de consumo moderado.
Quais são esses alimentos, gente? Então, são aqueles que podem ser consumidos, tudo bem, mas aí vai depender um pouquinho mais do contexto, tá certo? A gente precisa ter um pouquinho mais de cautela na oferta desses alimentos para os nossos filhos. Então, olha só, o que eu recebi aqui que entraria nesse grupo, que eu recebi de dúvida? Pipoca. Pipoca, gente, é uma ótima fonte de carboidrato, é uma ótima fonte de fibra também, mas a gente tem que tomar cuidado com duas coisas. Primeiro, a pipoca é extremamente calórica. Uma porção de pipoca, gente, é uma xícara de chá da pipoca pronta. Não é do milho, não, antes de estourar. Então, a gente precisa ter um pouco de cuidado com relação a isso. Sentar com a criança e comer um balde de pipoca, isso não é saudável. Isso vai representar uma sobrecarga ali de carboidrato numa mesma refeição. Outro cuidado que a gente precisa ter, gente, é porque a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria é que a pipoca só seja oferecida depois dos 4 anos. Eu sei que isso é muito difícil e confesso que na minha casa, pro Arthur, a gente introduziu antes. Mas, assim, até 2 anos eu não oferecia pipoca pro Arthur. E depois, assim, com muito medo, muito receio, tirando o piruá e oferecendo somente, né, a parte branca mesmo. Porque, gente, a pipoca é um alimento fácil da criança engasgar. Então, eu desaconselho vocês, com crianças menores, oferecer a pipoca. Lembrando que eu ofereci antes dos 4 anos, mas não é a recomendação, tá certo? E aí, se tiver que oferecer também, faça com bastante cuidado, com bastante cautela. Inclusive, tem um caso recente, gente, que foi publicado aí na revista Crescer. Eu não lembro, acho que é um caso americano de uma criança que ficou muito grave aí depois de consumir pipoca. Tava em casa consumindo, né, a refeição aí com a família. Acho que é o 3º filho dessa mãe. Então, assim, os filhos mais velhos estavam comendo. Isso ainda tem um outro problema, né, gente, do mais novo, que quando vê o mais velho comendo, acaba querendo comer também. Mas aí tava lá comendo e essa criança engasgou e aspirou esse milho que foi pro pulmão. Então, gente, muito cuidado com a pipoca, tá certo? A ressalva é, então, com relação à quantidade e se seu filho tem menos de 4 anos. Laticínios. Laticínios também entra aí no consumo moderado. Se a criança não tem um histórico de alergia alimentar, ok, ela pode e deve consumir leite, leite de vaca e os seus derivados aí. Desde que não seja uma família, né, e que faça opção, por exemplo, uma família vegetariana, enfim. Mas se for uma família que consome os leites e derivados, isso pode e deve ser incentivado para a criança. Só que a gente tem que tomar cuidado com duas coisas. Primeiro, hoje em dia a indústria está bombardeando as nossas crianças com produtos infantis, né? Porque assim, gente, o leite, ele é culturalmente feito para criança. Desde, né, muitas gerações, que se a gente perguntar qual é o alimento de criança, todo mundo vai pensar no leite. Mas a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque a indústria usou isso e está oferecendo muitos laticínios repletos de açúcar, que se a gente for ver a lista de ingredientes lá, se a gente for ver o tanto de açúcar que tem, a gente não oferece. Então, quais seriam as melhores formas de a gente oferecer laticínios que não seja industrializado, né? E aí, né, se tiver condição de fazer um iogurte natural, melhor ainda. Inclusive, se você não sabe fazer, gente, é a coisa mais fácil do mundo. Só tem 2 ingredientes. Aqui em casa, o Arthur faz o iogurte sozinho. Não agora nessa fase, né, que a gente tá sem consumir a proteína do leite. Mas ele consegue fazer iogurte sozinho e acho o máximo, ele conta isso pra todo mundo, que ele sabe fazer o iogurte. Tem post aqui no Insta, tá? Lá no feed, que ensina a fazer. Então, faça o próprio iogurte, ou se não quiser, não tiver condições, que compre um, mas tente comprar um com menos açúcar ou até um iogurte natural. O que eu recomendo? Não compre iogurte de criança, compre iogurte de adulto, porque iogurte de criança tem muito açúcar.
Gente, se viu lá no rótulo Kids ou se viu o desenho de um personagem, foge deles porque é muito açúcar. Qual que é a melhor forma de oferecer leite? Puro, tá bom? Se o seu filho toma leite com Toddy, não dá pra você falar que ele gosta de leite. Possivelmente ele gosta do achocolatado, né? Que você coloca ali. A melhor forma, então, da gente oferecer o laticínio é o leite puro ou os iogurtes, né, naturais e caseiros, preferencialmente, ou então esses industrializados que tenham menos açúcar. Pode ser ainda por meio de queijos brancos. Quanto menos gordura tiver o queijo, mais molinho ele vai ser e ele vai ser um queijo mais claro também, tá bom? Queijo Minas, por exemplo, tudo bem, é ok. E aí, gente, por que é o consumo moderado? Meu filho vai poder tomar iogurte à vontade? Não, não vai. Mas os nossos filhos precisam de mais ou menos 3 porções aí, né, de leites e derivados ao longo do dia. Se não tiver uma dieta restrita da proteína do leite de vaca, quem nesse caso vai ter que consumir o cálcio por meio de outras fontes e é completamente possível, tá bom, gente? É muito possível fazer isso. Mas se não for o caso, se aí na sua casa você oferece por meio do leite, tudo bem. Ofereça 3 porções de leites derivados ao longo do dia. Então, por que o consumo ele é moderado? Por causa disso. Meu filho tomou leite de manhã, tomou leite à tarde, tomou um iogurte à noite, comeu uma fatia de queijo à tarde e um iogurte à noite. Ótimo, tudo bem. Agora, se a criança começa a consumir muito, isso vai representar um problema, principalmente para a aceitação alimentar, que são, né, as crianças que deixam de comer para poder tomar leite. Ai, meu filho não come nada, mas aí toma 5 mamadeiras ao longo do dia. Isso sim é muito ruim. Então, nesse caso, o leite está sendo prejudicial na sua casa, tá certo? E aí, gente, eu recebo, assim, inúmeras centenas de famílias que estão nessa situação, que o filho consome os leites e derivados e não consome o que precisa consumir, né? As refeições. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso, tá bom? Bolacha, água e sal e pão. Também recebi essa dúvida aqui e eu classifiquei esses alimentos no consumo moderado. Por quê, gente? O pão, ele é uma fonte de carboidrato, mas a gente deve dar preferência para os pães integrais ou, de preferência até, né, melhor ainda, um pão caseiro. Mas se de tudo não tiver jeito, ok, não tem problema. Seu filho não vai ter prejuízo nutricional se ele comer um pão francês da padaria. Mas aí a gente tem que tomar cuidado com a quantidade, né, que isso não pode ser o suficiente para ele recusar outros alimentos. E a gente tem que tomar cuidado também com o que vai nesse pão. Geralmente, o que a gente coloca no pão? Coisas que não devem ser consumidas por criança. Manteiga, margarina, peito de peru, mortadela, presunto. Gente, e aí não entra na onda dos fits, dos saudáveis. Ah, mas é um peito de peru light. Isso é péssimo para nossa saúde e para os nossos filhos também, tá bom? Principalmente, na verdade, todos os embutidos precisam ser evitados. E para finalizar o grupo de consumo moderado, eu recebi uma mãe perguntando se arroz com feijão todos os dias faz mal. Não faz mal, gente, de forma alguma, muito pelo contrário. Essa é uma combinação, né, que faz parte aí do nossa cultura brasileira e que é super saudável, porque o arroz e o feijão a gente fala que se completa, eles são ricos em aminoácidos diferentes que juntos formam aí uma refeição completa, vamos dizer assim, em termos proteicos, tá? De proteína vegetal, claro. Então, ótimo, pode ser consumido. Agora, por que entra no consumo moderado? Porque não pode consumir muito e não pode ser não pode ser a base da refeição do seu filho, né? Quando a gente fala aí, né, o tão famoso 5 cores no prato, se o prato tiver arroz com feijão, vai faltar as outras coisas, vai faltar
outros nutrientes que são muito importantes, tá certo? Então, por isso, eu classifiquei dentro do moderado, e aí se o seu filho tá consumindo muito, tem alguma coisa errada que precisa ser avaliada, tá certo? E aí, para finalizar, já estamos chegando aqui no finalzinho do nosso encontro, eu quero falar... tem gente perguntando se a live vai ficar salva. Eu vou salvar a live e vou mandar ela pro YouTube, tá, gente? Inclusive, queria até aproveitar a oportunidade aqui. Se você ainda não é inscrito lá no meu canal do Bebê Bom de Garfo no YouTube, sai aqui da live, corre lá e se inscreva, porque, assim, a gente sempre tem, né, produzido aí conteúdos relevantes, colocado lá pra vocês, que vocês consigam melhorar aí a relação do alimento do filho de vocês. E, como eu falei, né, gente, acaba que o pretexto é mudar a alimentação do filho, mas a família inteira sai beneficiado. Todo mundo sai aí no lucro de melhorar a alimentação, tá bom? Então eu vou salvar a live e vou... Só que aqui no Instagram ela só fica 24 horas, né? Mas eu vou mandar lá pro YouTube, tá certo? Então vamos lá, gente. O proibido, né? Como eu disse, eu não gosto dessa palavra, então queria começar fazendo uma ressalva aqui, porque uma mãe me perguntou assim: chocolate e doces, até quando proibir? De verdade, gente, a gente não quer criar nossos filhos em bolhas e deixar eles completamente isolados, separados do mundo. Não é esse o objetivo. O objetivo que eu tenho com todo o conteúdo que eu produzo, gente, é de mostrar para essa família, para essa criança, que é possível comer de tudo. A gente pode ter uma boa relação com o alimento comendo todas as coisas. Se o seu filho come doce, se o seu filho come chocolate, ele não vai deixar de ser saudável por causa disso. Mas tenham cuidado, por quê? Primeiro, isso não pode fazer parte da rotina. Se você tem na sua casa para oferecer para o seu filho, repense, isso está errado. E mesmo o sair da rotina, a gente precisa repensar, porque senão a gente pensa assim: e hoje eu vou comer um chocolate, eu vou, vou dar para meu filho um chocolate porque tem 2 semanas que ele não come chocolate. Aí chega no outro dia, hoje eu vou dar um biscoito recheado, porque já tem 1 mês que ele não come. Aí chega no outro dia, não, tudo bem, hoje ele vai chupar bala, porque, nossa, nem lembro a última vez que ele chupou bala. Ou seja, todos os dias a gente está abrindo exceção, e isso é muito ruim. Quando a gente fala de exceção, gente, é permitir que o nosso filho coma tudo bem, sem problema algum, mas em momentos que são adequados para isso. Por exemplo, numa festa de aniversário. Gente, proibir a criança numa festa de aniversário de comer doce é crueldade. Você vai ficar como chato, seu filho vai te ver como chato e vai começar a repensar na alimentação. E cuidado com a forma com que você usa também para proibir isso. Porque se você virar pro seu filho e falar assim: meu filho, chocolate não é bom, será que ele vai acreditar nessa? Claro que não. Chocolate é uma delícia, gente. Chocolate é ótimo. Então você pode até falar: filho, não vamos comer muito porque pode não fazer bem para sua barriguinha. Ok, o argumento é outro, mas falar assim: não come porque isso não é bom, seu filho vai ver que você tá mentindo para ele. Isso não é legal, tá certo? Então, nada de proibir, mas permita os doces, né, as balas, nesses momentos, que sejam de fato esporádicos. Uma festa de aniversário, a gente não tem festa de aniversário todos os dias. E se começar a ter, gente, repense também, tá bom? Agora, isso é uma recomendação depois dos 2 anos. Antes dos 2 anos, de fato, eu não recomendo que a criança tenha acesso, tá bom? É mais difícil, né, com o segundo filho, mas aqui em casa a gente segue firme e eu pretendo que até os 2 anos o Heitor não consuma de fato. E aí o que eu uso como estratégia é tentar, por exemplo, a gente vai num lugar, eu tento evitar para ele não ver de fato, porque se ele vê, ele já pede. Mas se de tudo ele vê, e aí, né, o ideal é que os pais tenham ali uma opção para dar para essa criança. Igual aqui, né, agora que a gente está vivendo essa suspeita de APLV aí do Arthur, a gente está levando merendinha para todos os lugares. E aí, gente, é isso. A criança, ela continua aproveitando, brincando, e aí quando ela
ela deseja comer, você levou a sua opção ali, né? Aquilo que é possível da criança comer, tá certo? Então, doce e chocolate, ok. Não sou a favor de proibir, desde que seja dessa forma. E aí, gente, se existir maneiras de a gente preparar de uma forma mais saudável, né? Por exemplo, vai fazer um brigadeiro, repense na quantidade de leite condensado, repense na necessidade de usar um achocolatado, por que não um cacau, né? Enfim, existem formas, mas que eu não vou falar aqui agora não, senão a gente vai extrapolar muito o nosso horário. Então, eu queria falar desses 3 alimentos que eu recebi perguntas aqui e que, de fato, eu considero eles como proibido, tá bom? Primeiro, gente, café. Café não é bebida de criança. Na verdade, crianças, eu vou até além, eu falo crianças e adolescentes não deveriam tomar café. Ai, Milene, mas faz parte do nosso hábito, a família toda toma. Gente, infelizmente, né? Assim, imaginem vocês, os pais tomam cerveja e faz parte do hábito, vai oferecer cerveja pro filho. Não tem como. Tem alimento que é de adulto, né? Coisa que é de adulto, tem coisa que é de criança. E aí, desde sempre, eu acredito sim que a criança tem que ter essa compreensão. E o café não deve ser oferecido para criança por diversos motivos, mas eu vou falar só 2 aqui para a gente não delongar muito. Primeiro, porque é uma bebida estimulante. O café, gente, quem não tem hábito de tomar, eu tenho taquicardia quando eu tomo café. Eu sinto, sabe? É nítido assim. E o café, ele me deixa num estado de vigília, num estado de alerta tão grande que parece assim que eu tomei até algum alucinógeno, de verdade. Por quê? Porque eu não fui criada, minha mãe não me dava café, não faz parte da minha vida. Então, quando eu consumo, eu sinto esse efeito da cafeína no meu organismo. Agora, eu, adulto, imagina uma criança, gente, de, sei lá, 15 quilos. Uma dose desse tamanho de café pode representar uma quantidade absurda de cafeína. Isso pode deixar o seu filho muito agitado. Sabe aquela criança que às vezes, né, a família aí procura até ajuda, até recebe diagnóstico às vezes de déficit de atenção, de hiperatividade, e quando a gente vai ver é consumo de cafeína. Tá, gente? Já existem estudos, inclusive, que relatam que crianças que têm mais dificuldade para dormir, bebês, né, quando nascem, têm muita dificuldade para dormir, estão relacionados, pode estar relacionado ao consumo de café durante a gestação. Então, café, gente, de fato é proibido. Criança não deveria tomar nunca. E aí, existem outros alimentos que têm cafeína. Chá preto, chá mate, chá verde, o chocolate, né? Só que aí o chocolate em uma quantidade um pouco menor, mas por isso a gente não dá leite com a chocolate. Por isso também, né? Existem outros motivos, mas por isso também a gente não dá leite com achocolatado para os nossos filhos, tá certo? Então, gente, café proibido. Outra bebida proibida que, assim, aí já é mais controverso, tem família que não vai concordar, mas eu falo com muita propriedade, tá? E eu vou explicar para vocês por quê. Refrigerante. Para mim, gente, refrigerante deveria ser proibido, a não ser quando a criança já é mais velha, conheceu, de fato gosta. Enfim, mesmo assim eu acho que existem formas da gente evitar. O meu mestrado, um dos carboidratos que eu estudei, né, das pesquisas que eu fiz, eu trabalhei com experimentação animal e eu via o efeito que o refrigerante causava nos animais lá, né, que eu estudei em ratos. E assim, 30 minutos depois do consumo como se fosse o equivalente a 200 ml de refrigerante pra gente, esses ratos, eles tinham aumento de produção de células inflamatórias. Então, assim, isso é só uma coisa, gente. A gente poderia fazer uma live aqui só sobre isso, né? Eu tenho muita coisa para falar do refrigerante. Mas, de fato, na minha opinião, é proibido, tá bom? Meus filhos, né, possivelmente, aí no que depender de mim, não vão tomar nunca. A criança já conhece. O que eu faço? Gente, isso é tão legal que, assim, tem 15 anos que eu não tomo refrigerante, tá bom? E na minha família, muitas pessoas gostavam de refrigerante, fazia parte das rotinas aí, das festinhas.
E hoje foi todo mundo assim aderindo, sabe? De uma forma muito sutil. Nunca obriguei ninguém a fazer isso, mas foi todo mundo repensando. E hoje, assim, confesso que na maioria dos encontros de família nem refrigerante a gente tem, nem compra. O aniversário, por exemplo, dos meninos é uma festa de criança, mas eu não concordo, não acho saudável, então eu não sirvo. Então existem sim estratégias. Se o seu filho já conhece, você pode fazer sucos naturais com água gaseificada. É uma forma, né? Assim, existe receita, gente, de Fanta natural, né? Que é feito com laranja, limão e cenoura, de Fanta uva, que é feito com beterraba. Enfim, existem outras coisas aí, depois a gente pode conversar sobre isso, dar algumas outras estratégias, mas existe forma sim de você não oferecer para o seu filho, tá bom? Então, evite ao máximo que seu filho tenha contato com o refrigerante e se ele já tiver, vai mostrando, né? Se ele já tiver, subentende-se que é uma criança maior. Como uma criança maior, você pode ir conversando, mostrando o quanto isso é prejudicial e mostrando outras formas que são saudáveis e são prazerosas, tá bom? Depois eu posso contar a história para vocês, a minha história com refrigerante e acreditem, eu era viciada, eu tomava muito e hoje assim, não me faz falta nenhuma, pelo contrário, eu tenho só de imaginar tomar refrigerante. E aí, o último alimento que eu queria falar é macarrão instantâneo. Gente, como eu disse, né? Para mim existem poucos alimentos que de fato não devem ser oferecidos. Para mim tudo é permitido, dependendo da quantidade, da frequência de consumo. Mas numa boa, gente, macarrão instantâneo não dá. Milene, mas eu faço sem o tempero, eu faço com o meu tempero natural mesmo assim. Gente, macarrão instantâneo, para quem não sabe, é uma mistura, né? Um macarrão frito, riquíssimo em gordura. E ele já vem frito, por isso que ele fica pronto em 3 minutos. Por isso que ele fica pronto tão rápido. Por isso que tem gente que consome o macarrão cru, porque ele já vem frito, tá? Aquele pacotinho é um macarrão riquíssimo em gordura que já vem frito. E se você fazer ele colocando o temperinho que vem, você tá dando mais do que a quantidade máxima de sódio que um adulto poderia comer por dia. A recomendação para nós adultos é de 5 gramas por dia, para criança tem que ser menor. Um sachê de tempero de macarrão instantâneo tem 5,2 a 5,7 gramas, ou seja, é mais do que o máximo que nós adultos deveríamos comer. É muita coisa, gente. Criança não deveria ter contato com isso nunca. Se o seu filho já conhece, se o seu filho já gosta, compre macarrão. Existe, tá, gente? Hoje em dia, assim, graças a Deus, é tanta opção, né? É tão fácil de variar. Existem no mercado, em supermercados maiores, diversos tipos de massas, às vezes até massa artesanal, que são mais fininhas, que imitam um pouco mais. Claro que o sabor vai ser diferente, né? Mas aí é possível você ir conversando com seu filho, fazendo essa transição para não oferecer isso mais para ele, tá certo? Então, assim, existem outros alimentos que eu considero proibidos para criança, mas assim, do que chegou para mim de dúvida, foram esses 3. E aí, né, eu separei dessa forma só para ficar mais didático pra gente, tá bom? Gente, é isso. Já são quase 10 horas. A gente, né, eu sempre falo muito, mas é porque eu amo tanto o que eu faço, eu tenho tanta empolgação para trazer esse conteúdo para vocês. E de fato eu queria falar ainda mais, mas não posso. Ainda bem que o Instagram me limita aqui a 1 hora. Muito obrigado, né? Obrigado, Fernanda. Parabéns pelo trabalho e todo o carinho com seus seguidores. Muito obrigada. Eu que agradeço, porque assim, é muito prazeroso, é muito gratificante poder ajudar aí vocês. Cada mensagem, cada depoimento que eu recebo de famílias que melhoraram aí a alimentação me emocionam muito. E eu sou muito grata a Deus por cada um de vocês estar aqui, tá bom? Requeijão é controverso, tá bom, Fernanda?
existem algumas marcas, aí vocês têm que ler rótulo, tem que ser uma marca que tenha menos conservantes, enfim, pode ser oferecido, mas aí eu colocaria dentro do grupo de moderado, tá bom? Me fala das frutas, a gente falou das frutas aqui, Thalita, no início. Se você não assistiu, vai estar salvo aqui no Insta por 24 horas e vai lá pro meu canal, tá bom? Nanda, parabéns. Gente, muito obrigado. Thalita, a gente falou também das bananas, tá bom? Você vai ter que ver o comecinho aí da live, eu vou te deixar curiosa. Mas a gente falou sobre tudo isso. Manda o cronograma, Sandra. Que cronograma? Me conta aí, fiquei confusa agora, não lembro. Eu falei de cronograma? Então, gente, é isso, tá? Esses são os alimentos, então aí, né, que eu recebi dúvidas. Continuem sugerindo, continuem mandando dúvidas, continuem mandando sugestões, porque isso faz com que eu consiga produzir conteúdos que vão ser realmente efetivos aí para vocês, tá bom? Muito obrigada pela companhia. Se inscrevam no meu canal lá do YouTube, continuem me acompanhando aqui no Instagram, me ajudem aí, né, compartilhando a mensagem, curtindo, compartilhando. Todas as vezes que vocês interagem com o meu conteúdo, o Instagram ele entende que esse conteúdo é relevante para você e ele entrega esse conteúdo para você. Gente, tá ficando cada vez mais difícil o Instagram mandar o nosso conteúdo. De fato, o Instagram tá limitando muito. Então, por favor, quem gosta do meu trabalho, quem gosta de acompanhar, eu peço que interajam aí, curtindo, comentando, compartilhando, porque só assim eu vou continuar tendo relevância e conseguindo mostrar isso para vocês, tá certo? Gente, então, ó, gratidão. Deus abençoe a vida de cada um. Que Deus abençoe poderosamente a nossa semana, tá bom? E aí a gente encontra na segunda-feira que vem. A gente vai ter outro encontro e assim que eu souber o tema, eu venho aqui contar pra vocês, tá bom? Ó, boa noite.